Êxodo 12. Quero falar hoje sobre libertação. Libertação. Amém? Glória a Deus. Diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, a todos, e dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Não haverá entre vós praga destruidora. Não haverá praga destruidora sobre vocês, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Até o verso de número 14. Pai, em o nome do Senhor, fala ao nosso coração. Em o nome do Senhor, edifica, ó Deus, as nossas vidas. Em nome de Jesus, toca no mais profundo de nossa alma. Esse é o nosso desejo, sermos tocados, aprendermos, assimilarmos a Tua palavra nesta noite. Oramos na dependência do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Libertação. Vamos pensar sobre isto. Nós temos aqui no texto sagrado a história do povo hebreu. Qual é a história do povo hebreu? Os irmãos estão lembrados, você que já leu a Bíblia toda, já folheou os primeiros livros da Bíblia, da palavra do Senhor, que Deus levanta um homem chamado Abraão, depois vem outro chamado Isaque, e o seu filho chamado Jacó. Jacó é abençoado por Deus, ele tem os seus filhos, e um dos seus filhos se chamava José. José fora filho predileto de Jacó. Jacó amava José. Os irmãos de José tiveram ciúmes de José e o venderam como escravo. Ele é vendido, ele vai parar numa cisterna, depois ele vai para a casa de Potifar, vai para o cadeia, para o presídio. Depois José vira governador do Egito. E Deus começa a usar José para revelar os sonhos da época. E ele revela o sonho do grande faraó, dos anos de fartura, os anos de fome. E José, então, agora, revelando o sonho de faraó, ele é colocado como governador de todo o Egito. Aquele que era odiado pelos irmãos,
vendido pelos irmãos, agora se torna governador. A família de José, no momento de escassez, no momento de dificuldade, Jacó e os seus irmãos, Jacó era seu pai e os seus irmãos, neste momento tão difícil, neste momento tão conturbado, José, ele toma uma decisão. Ele leva os seus irmãos e a sua família para o Egito, aonde ele passa a sustentar todos os seus, porque eles estavam passando necessidade, são levados para o Egito, sustentados por José, amparados por Faraó, e começam ali a crescer, cuidar das suas ovelhas, do seu rebanho, e prosperar. Mas a Bíblia diz que o Faraó que conhecia José, o Faraó que era amigo de José, ele morre, e levanta-se um novo Faraó, porque Faraó é um título, você sabe disso? Faraó não é um nome próprio, Faraó é um título. Eu já contei aqui para você uma história verídica, real e verdadeira, e os novos vão ouvir agora, que não ouviram ainda, de um pastor lá de Patrocínio, Minas Gerais, chamado Pastor Moisés. E uma mulher pergunta para ele na igreja: pastor, qual era o nome daquele líder na época de Moisés, na época de José? E o pastor não sabia responder no momento. Ele disse: minha irmã, eu vou pesquisar, amanhã eu trago a resposta para a senhora. E como ele é um homem de palavra, um estudioso profundo, ele passou a noite estudando, grande parte da madrugada pesquisando. Na época não tinha as redes sociais que temos hoje, a internet que temos hoje. Então ele lia enciclopédias, bibliotecas, seus livros, e achou o nome do homem, e disse: olha, minha irmã, no dia seguinte, o nome daquele homem, líder da época de José, era o homem, aí falou o nome dele, um nome muito comprido, e disse: este era o Faraó. E a mulher disse: ah, pastor, muito obrigado, é esse nome que eu queria mesmo, nome Faraó. Ela queria o título, ela não queria o nome. O homem pesquisou a noite toda nos livros, mas Faraó é um título, não é um nome. E levanta-se um novo Faraó que não conhecia José, mas ele vê o povo de Deus prosperando, o povo de Deus crescendo, o povo de Deus se aumentando, e ele fica com medo. Ele fica com medo, mas esse povo está crescendo demais. Para que esse povo não cresça tanto, eu preciso punir este povo. Para que esse povo não cresça tanto, eu preciso dominar sobre este povo. Então vamos fazer com que este povo pare de crescer tanto. Nós vamos apertar este povo, porque pode ser que o povo de Israel cresça e queira tomar o Egito para si. O povo de Israel cresça tanto que queira virar senhor do Egito, e nós vamos acabar servindo o povo hebreu. Então vamos fazer o seguinte: vamos pesar a mão sobre eles, eles vão fazer tijolos, eles vão se tornar escravos nossos. E quanto mais o povo era apertado, quanto mais judiava do povo de Deus, o povo hebreu, mais o povo prosperava, mais o povo crescia, mais filhos nasciam. E agora o povo está sofrendo. E isso não era já 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, já se passaram 430 anos, José já estava morto, José já havia falecido. José era um homem de fé, José era um homem de determinação, determinado, José era um homem de coração bom. Os irmãos que o vendem são sustentados por José, a família que o abandona, José não guarda rancor, ele sustenta a família, e agora sustentando a família, ele morre. Mas ele havia proferido uma palavra, ele havia profetizado que Deus haveria de tirar o povo de Israel do Egito e conduzir o povo para a terra prometida, a terra de Canaã. E José disse assim: olha, eu vou morrer, eu não vou ver isso, mas Deus vai fazer. E quando Deus tirar vocês do Egito, eu quero fazer-lhes um pedido: leve os meus ossos e me sepultem os meus ossos lá na terra de Canaã. E assim fora feito. Pois o verdadeiro líder, nós aprendemos, é aquele que tem sonhos não só para si, não só para o seu momento, mas aquele que tem sonhos para o progresso da obra de Deus. Mesmo que ele venha partir, mesmo que ele venha morrer, ele continua sonhando e profetizando sobre a obra de Deus, pois a obra não é dele, a obra é de Deus, e assim era José. E José morre, e agora o povo está sofrendo, e Deus vai promover uma libertação, mas antes o povo começa a clamar ao Senhor.
E você lê o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, e vemos o povo no clamor, o povo orando ao Senhor, dizendo: Deus, eu não aguento mais, nós estamos sofrendo, nós estamos padecendo, eu não aguento mais tamanho sofrimento, eu não aguento mais. E Deus, na sua infinita graça, Êxodo capítulo 3, nos traz 4 grandes verdades. Diz a Bíblia em Êxodo capítulo 3 que o povo começa a clamar e Deus, Ele ouve o clamor do povo. Deus ouve quando você ora, Deus ouve a sua oração, Deus ouve o seu clamor. Mas a Bíblia diz que Deus, além de ouvir, Deus vê. Ele olhou, Ele viu o que o povo estava passando, o que o povo estava enfrentando, e Deus passou a conhecer. Ele conhece o sofrimento, Ele conhece a dor, e ao conhecer a dor, ao ouvir e ao ver, Deus desce, Ele desce para promover algo especial. Ele desce. E sabemos que Ele desce para quê? Ele desce para trazer libertação. Ele desce para promover libertação na vida do povo. Ele desce por meio de um homem chamado Moisés. E Moisés vem agora como instrumento de Deus. Moisés era aquele homem que quando nasceu, ele nasceu de escravos. Seu pai, sua mãe eram escravos. E eles não temeram ter José, mesmo em meio, ter Moisés, mesmo em meio à escravidão. E Moisés nasce, ele é educado por Faraó, pela filha de Faraó, como fosse neto de Faraó. E a filha de Faraó educou Moisés nos melhores palácios, na melhor ciência dos egípcios. Mas este homem chamado Moisés era o homem que Deus usa para promover a libertação do povo de Israel. É este homem que o texto está narrando, é este homem a quem Deus está se revelando. Diz a palavra, verso 1, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: quem não podia ter filhos por serem escravos, tem um filho. É este filho que torna-se o libertador. Ele se torna o libertador em resposta de Deus a um clamor, do Deus que ouve, do Deus que vê, do Deus que conhece e do Deus que desce por meio de Moisés. Ele vem para trazer libertação, ele vem para quebrar as correntes, ele vem para quebrar as amarras. Porque, repito para você, eram 430 anos, ninguém aguentava mais fazer tijolos no Egito, ninguém aguentava mais a vara pesada de Faraó, os chicotes de Faraó, a opressão de Faraó. Eles querem quebrar as correntes, eles querem libertação. Mas quais foram as libertações promovidas? Quais foram as libertações? Neste momento que celebramos a Páscoa, e no texto que nós lemos aí, no verso 11, na parte final, diz: é a Páscoa do Senhor, é a Páscoa do Senhor. Mas quais foram as libertações que ocorreram no período da Páscoa? Se você olhar para o texto, a Páscoa ocorreu entre a 9ª praga do Egito. A 9ª praga do Egito fora trevas sobre a terra. Depois Deus anuncia a 10ª praga. Deus anuncia a 10ª praga, capítulo 11, que é a morte dos primogênitos. Após a 9ª praga, antes da 10ª praga, após o anúncio da 10ª praga, Deus estabelece a Páscoa. Deus estabelece a Páscoa para celebrar a libertação. Mas quais são essas libertações? Primeiramente, nós temos aqui, claramente no texto, a libertação do Egito. Nós não queremos mais ficar no Egito, pois no Egito estamos sofrendo, no Egito estamos padecendo, no Egito estamos perdendo nossos sonhos, no Egito estamos perdendo nossos projetos, no Egito deixamos de viver, no Egito nós perdemos tudo aquilo que gostaríamos de adquirir, nós somos surrados, apanhamos no Egito. A primeira libertação é a libertação do Egito. Quando Moisés chega diante de Faraó para promover a libertação do povo de Israel do Egito, a Bíblia diz que Moisés, diante de Faraó, ele faz ali este pedido: nós vamos sair do Egito, nós vamos para a terra prometida, vamos sair daqui, vamos caminhar pelo deserto 3 dias, vamos celebrar uma festa ao Senhor. Faraó era um homem acostumado a barganhas, já preguei sobre as barganhas de Faraó. Ele faz 4 propostas para Moisés: sirva a Deus aqui no Egito,
Segunda proposta, sirva a Deus perto do Egito. Terceira proposta, deixe os seus bens no Egito. Quarta proposta, deixe os seus filhos no Egito. E Moisés fala, não, eu não vou adorar a Deus no Egito, que simboliza o mundo. Eu não vou adorar a Deus perto do Egito. Eu não vou adorar a Deus deixando meus bens no Egito. Eu não vou adorar a Deus deixando meus filhos no Egito. E nós vamos sair do Egito e nenhuma unha ficará aqui, porque tudo haveremos de tomar para celebrar uma grande e maravilhosa festa do Senhor. Então nós temos a libertação do Egito. Mas nós temos em segundo lugar, não só a libertação do Egito, mas nós temos também a libertação da escravidão. Nós somos escravos, nós deixamos de viver, nós viemos aqui para viver, nós viemos aqui para nos manter, nós viemos aqui para nos sustentar, nós buscamos o sustento. O grande Josué morreu, o faraó que se levantou, não conhece a história de José, ele não quer saber de José do Egito, não quer saber de José, ele está pesando a mão sobre nós somos escravos. Eu não nasci para ser escravo, eu quero libertação. Deus me ajude, Deus me socorra, Deus me livre, Deus me tira daqui. Então nós temos aqui claramente, de maneira poderosíssima, a libertação da escravidão. Mas nós temos também aqui no Egito a libertação, não só do Egito, não só da escravidão, nós temos em terceiro lugar a libertação da morte. Eu quero ser liberto da morte. Veja no texto sagrado, Deus disse, olha, vocês precisam matar um cordeiro, vocês precisam passar o sangue do cordeiro na porta de suas casas, porque a 10ª praga será a morte dos primogênitos. A 10ª praga será a morte dos primogênitos, e os primogênitos vão morrer. O primeiro filho vai morrer, todos vão morrer. Para que eles não morram, vocês precisam pegar o sangue do cordeiro e passar na verga da porta. Diz o texto sagrado, quando eu passar aqui, ao ver o sangue, ninguém vai morrer nesta casa, não haverá morte nesta casa, eu vou passar por cima, Páscoa, passar, eu vou passar por cima e ninguém vai morrer nesta casa. Então nós temos também no texto sagrado a libertação da morte. Nossos filhos não vão morrer, nossa casa não haverá morte. Nós vamos sair daqui com a família celebrando ao Senhor. Você que lê a Bíblia, você conhece a Bíblia, perceba que o povo hebreu passou sangue na porta da sua casa. O povo egípcio não quis fazê-lo, o povo egípcio não o fez. E toda criança que era primogênita, desde o primogênito do grande faraó, até dos seus oficiais, seus soldados, do povo do Egito, todos naquela noite morreram. E era dor no Egito, era sofrimento no Egito. Mas nós temos agora o povo de Deus saindo do Egito. E se você olhar na Bíblia sua, no capítulo 12, verso 38, diz, capítulo 37, capítulo 12, verso 37, só de homens haviam 600 mil a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Digamos que além de 600 homens fossem casados, 600 mil mulheres, 1.200.000, cada um tivesse um filho, 1.800.000, se algum tivessem 2, 3, passaria de 2 milhões. Então veja que não eram 100 pessoas saindo do Egito, 2 pessoas saindo do Egito, 10 mil pessoas saindo do Egito, era questões de milhões de pessoas saindo do Egito, milhões. Só que homens eram 600 mil, mas digamos que a maioria não fossem casados, a maioria não tivesse filhos, no mínimo 1 milhão de pessoas, você pode conceber a ideia, 1 milhão de pessoas saindo do Egito, 1 milhão de pessoas cujas famílias foram libertas da morte, cujas famílias foram libertas da escravidão, cujas famílias foram libertas do Egito, caminhando para uma terra que emana leite e mel, caminhando para um lugar maravilhoso, para ter a sua vitória, para desfrutar a sua libertação. Mas você pergunta, o que isso tem a ver com hoje? O que isso tem a ver com hoje? O que isso tem a ver com o nosso presente? O que isso tem a ver com o nosso momento? O momento pelo qual estamos passando? Quando Deus manda celebrar a Páscoa,
Quando Deus fala que a Páscoa era para ser estatuto perpétuo, era para ser, verso 14, um memorial, e celebrar essa solenidade perante o Senhor, nas vossas gerações, celebrando por estatuto perpétuo. Eu leio para você o verso 14, capítulo 12. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Não esqueçam disso. As próximas gerações não podem esquecer disso. Vocês foram libertos da escravidão. Vocês foram libertos do Egito. Vocês foram libertos da morte. Enquanto para trás havia luto, para trás havia sofrimento, vocês caminhavam e vocês corriam em vitória. Vocês corriam desfrutando de novo tempo na presença do Senhor. Agora vocês estariam adentrando uma terra prometida. Mas o que isso tem a ver com nós hoje? Com as nossas vidas? Com você, comigo, conosco? Isso vai trazer para nós a grande libertação, sabe do que está escrito ali? Da morte eterna. A grande libertação da morte eterna. Porque nós passamos a ter vida no Senhor Jesus. E é o sacrifício de Cristo, como você vai ver, que garantiu a nossa redenção, a nossa salvação. Eu estava pensando hoje, vou voltar aqui uma imagem que coloquei, estava pensando hoje, não havia pensado nisso anteriormente. Nós temos aqui um grande cemitério, representa a morte, mas já parou para pensar que no cemitério normalmente é colocada uma cruz? Já reparou nisso? Você vai para uma estrada, onde numa estrada alguém morreu, nunca tinha pensado nisso, pensei isso hoje ao preparar a palavra, logo minutos antes do culto. Veja que alguém morreu num acidente, lá tem uma cruz. Já reparou isso? No cemitério tem cruz. Eu fiquei pensando por que a morte é simbolizada pela cruz. Por que é uma cruz colocada? E me veio a seguinte definição no meu coração, para que a pessoa possa aprender, se aquele que morreu aceitando a Jesus como seu Senhor, que morreu na cruz, ele está no céu. Se aquele que morreu negou a Jesus, que morreu na cruz, ele está no inferno. Que o destino da sua morte depende da cruz. Se ele aceitou, está no céu. Se ele rejeitou, está no inferno. Quando você ver uma cruz na estrada, você lembre, aquela cruz simboliza o sacrifício de Jesus. Se a pessoa abraçou a Jesus pela fé, ela está no céu. Se ela negou a cruz de Cristo, se ela rejeitou a cruz de Cristo, ela está no inferno. Porque quando eu aceito a Jesus no meu coração, eu estou livre da morte eterna. Eu não vou morrer eternamente. O que é a morte eterna? É a total separação do homem de Deus. A morte eterna é a total separação do homem de Deus. Não é só a morte física, mas é a morte eterna. O ser humano passará por duas mortes. O ser humano sem Jesus, a primeira é a morte física, quando a alma deixa o corpo, seu espírito deixa esse corpo, chama-se morte física, a primeira morte. A segunda morte, narrada no Apocalipse de João, é a morte eterna, quando ele estará totalmente separado de Deus para toda a eternidade. Quem aceitou a Jesus em vida não passará pela morte eterna, ele passará pela morte física. O espírito, a alma, deixa o corpo, mas jamais morrerá eternamente, porque ele estará para sempre com o Senhor. E nós temos a certeza da salvação, porque Jesus morreu na cruz e foi levado ao túmulo, mas ele ressuscitou, ele vivo está. Nós não adoramos um Cristo morto, um Cristo vivo. E quando olhamos para a cruz do Senhor Jesus, nós percebemos Jesus na cruz pregado. Era dizendo o seguinte para você e para mim: você jamais poderá alcançar a sua salvação. Você jamais pode ser salvo. Você não tem capacidade de salvar a si mesmo. Por você não poder salvar a si mesmo, é que eu morri na cruz por você. Eu morri na cruz do Calvário, porque você jamais poderia alcançar a salvação. Você jamais poderia alcançar o perdão pelos seus atos, pelos seus méritos, pela sua força. Então eu tive que deixar o céu, abrir mão da minha glória, descer a este mundo e morrer na cruz do Calvário por você.
Então, olhar para a cruz, você olhe e fala: eu sou indigno, eu sou incapaz, incapacitado de tão grande salvação, mas eu recebo a salvação por um ato da graça do Senhor. Ele tomou sobre si o meu pecado, Ele morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e o túmulo está vazio, Ele não está no túmulo e nós adoramos um Deus reto, vivo e verdadeiro. Amém, irmãos? A Bíblia diz que os discípulos caminhavam para Emaús, eles estavam cabisbaixos, eles estavam tristes, eles estavam sofrendo, mas Jesus revelou a eles, e 4 bênçãos eles receberam. Primeiro, os olhos foram abertos, começaram a contemplar a Jesus que não via antes. Segunda bênção, o coração voltou a arder. Eles disseram assim, os discípulos no caminho de Emaús: porventura não nos ardia o coração, quando o Senhor pelo caminho nos expunha as Escrituras? Não nos ardia o coração volta a arder. Os pés tornaram ligeiros, estavam a cerca de 11 a 14 quilômetros de Jerusalém distantes, voltaram correndo para Jerusalém, porque a boca abriu, os lábios se abriram para dizer: Jesus está vivo. Eu caminhava sem esperança, eu caminhava cheio de indagações, eu caminhava dizendo, pensava que Ele fosse o Cristo, e de fato eu tive a certeza, Ele de fato é Jesus, Ele está vivo, Ele ressuscitou, e nós vamos agora adorá-lo e bendizê-lo, exaltá-lo, porque Jesus ressuscitou. Ele não está no túmulo, o túmulo está vazio, Ele não está aqui. Amém, irmãos? Já fui várias vezes em Jerusalém, lá no túmulo, lá está escrito: Ele não está aqui porque ressuscitou, Ele está vivo, Jesus está vivo, e porque Ele está vivo, hoje Ele te garante a vida eterna, a salvação eterna para a sua vida, em nome de Jesus, meu amado irmão. O Senhor tem poder para libertar, o Senhor tem poder para libertar, para restaurar. Libertar do quê? Quais são as libertações do presente? Ele quer libertar nossas vidas do que? Da iniquidade. Mas para isso precisamos conhecer o que? A verdade. Diz a Bíblia, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade que liberta? Qual é esta grande verdade? João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem é a verdade? A verdade chama-se Jesus, a verdade tem nome, a verdade chama-se Jesus, e conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, João 8,36, verdadeiramente sois livres. Veja aqui esses dois textos, João 8,32, João 8,36, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois Jesus libertar, vocês vão ser livres. Livres do quê? Do pecado, da iniquidade. Do que eu vou ser livre? Do que eu vou ser livre? Do que eu vou ser liberto? De tudo aquilo que te impede de desfrutar uma vida cristã, tudo aquilo que te impede de ser um homem ou mulher de Deus. Deus vai te libertar dos seus pecados. Isaías 59:2 diz que as nossas iniquidades, ela causa separação entre nós e o nosso Deus. A iniquidade impede que Deus nos ouça, que Deus nos atenda. Mas quando eu vou a Jesus, Ele tem poder para nos libertar das nossas iniquidades, para perdoar os nossos pecados. Isaías capítulo 6, preguei recentemente na igreja, fala Isaías que vai à presença do Senhor, e o Senhor tira a sua iniquidade, o Senhor tira a sua iniquidade, Ele perdoa o seu pecado. Eu preciso ser liberto das minhas iniquidades. O Egito simboliza o pecado, o Egito simboliza o mundo, e eu preciso ser liberto das iniquidades. Eu preciso ser liberto também, não só das iniquidades, mas eu preciso ser liberto de tudo aquilo que possa, que é chamado de pecado, mas tudo aquilo que possa me impedir de ir para o céu. Eu vou nominar algumas coisas, por exemplo, Gálatas 5, 19, 21, fala das obras da carne. Quais são as obras da carne? Diz lá, ora, as obras da carne são conhecidas e são, veja lá, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, assim como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja, se eu pratico uma dessas, eu não vou para o céu, eu preciso ser liberto.
Se eu pratico alguma dessas obras da carne, eu não vou para o céu. Eu, se praticar as obras do Espírito, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, verso 9 a 10, ele diz: ou não sabeis que os injustos, ele coloca 10 categorias, os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Veja que Paulo coloca 10 categorias, vou nominá-las: injustos, impuros, idólatra, adúltero, feminado, sodomita, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, também roubadores. Veja que ele vai acrescentando aqui um após o outro, dizendo que essas categorias não herdarão o reino de Deus. E eu preciso olhar para esse texto e dizer: olha, se eu sou um roubador, um bêbado, um maldizente, um avarento, se eu sou um ladrão, um sodomita, um adúltero, um efeminado, um idólatra, um impuro, se eu sou injusto, eu não vou herdar o reino de Deus. Eu preciso me libertar disso, das obras da carne, dos prazeres da carne. Eu volto aqui para você gravar no seu coração os demais: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, crutonarias. Se eu estou praticando coisas assim, eu não vou herdar o reino de Deus, porque as iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Então o que eu preciso? Eu preciso de ser liberto pelo sangue de Jesus. E ao olharmos para a Bíblia, o versículo 11 vai dizer assim para nós: tais foste alguns de vós, mas vos lavastes, foste santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, ali na igreja de Corinto havia ex o que? Ali havia ex injusto, ex impuro, ex idólatra, ex adúltero, ex efeminado, ex sodomita, ex ladrão, ex avarento, ex bêbado, ex maldizente, ex roubadores. 11 ali havia ex, porque eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Eles tiveram um encontro real com Jesus. Tais foste alguns de vós, mas vocês vos lavastes. Por que lavaste? Porque eu estava sujo. Você entendeu? Eu estava sujo. Havia sujeira na minha vida. Havia imundícia, havia impureza, havia coisa ruim. E eu fui lavado. E o Senhor, ao me lavar, Ele me tornou santo. Ele me santificou. Eu me santificar, Ele me tornou justo. Ele me justificou pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Eu preciso ser liberto. O Senhor quer me libertar. Eu preciso buscar ser liberto. Você quer ser liberto hoje? É a pergunta que sempre devemos fazer. Você quer ser liberto hoje, em nome de Jesus? Veja bem, ali diz a Bíblia, houve um alerta. Qual é o alerta? Olha, nesta noite, nessa madrugada, o anjo vai passar, o anjo da morte vai passar. Então preste bem atenção, o aviso está sendo dado, a oportunidade de proteção. Você quer ser protegido, você quer aproveitar a oportunidade, você quer atender o alerta, você quer olhar para este aviso, você quer dar atenção a isso. É nesta noite, é neste momento, é neste interim, é neste comenos, é nesta hora, é neste instante. Algo vai acontecer, o anjo da morte vai passar. Somente a casa que estiver protegida pelo sangue será poupada. Somente a casa que estiver protegida pelo sangue haverá vida e vida em abundância. Imagina aquele pai, imagina aquela mãe, imagina aquela família, imagina aqueles que não deram atenção, aqueles que disseram: isso é conversa para boi dormir, isso não tem importância, não vai acontecer nada. Imagina Faraó na dureza do seu coração: eu não vou deixar o povo do Egito sair daqui, o povo de Israel sair do Egito. Imagina o Faraó com a sua soberba, com a sua arrogância, com a sua presunção, achando que era o tal: eu não vou deixar
Deus manda a primeira praga, ele não deixa, vem a segunda, ele não deixa, vem a terceira, vem a quarta, vem a quinta, vem a sexta, vem a sétima, vem a oitava, vem a nona. E Deus fala, antes de mandar a 10ª, eu vou anunciá-la primeiro. Vai morrer os primogênitos. Ele fala, não importa, eu sou duro na queda, eu não dou o braço a torcer, eu sou o faraó, eu sou o poderoso, ninguém é maior do que eu, ninguém pode mais do que eu. E no dia seguinte ele acorda de madrugada. Há um filme que relata isso, que há um choro neste filme, certamente, tentando revelar da época, e na época foi assim um choro tremendo no Egito. E chega perto do faraó e fala, o seu filho primogênito morreu. Talvez naquele momento o faraó põe a mão na consciência, ele fala, por que eu não atendi? Por que eu não deixei? Por que eu não dei o braço a torcer? Por que eu permiti que a minha arrogância, que a minha presunção, que a minha vaidade, o achar que eu posso, que eu faço acontecer, agora meu filho está morto, não tem como ressuscitá-lo, não tem como trazer de volta. Talvez você que me ouve, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga aqui nas redes sociais, você que está me ouvindo neste momento, seu coração é cheio de soberba, é cheio de vaidade, cheio de presunção, não dá o braço a torcer, não se rende a Jesus, não se rende à cruz de Cristo, não reconhece o sacrifício de Jesus, não recebe libertação, vive escravo, porque a Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado, e não pode escapar do juízo de Deus. Não pode escapar do juízo de Deus. A Bíblia diz aqui, o texto sagrado fala para nós, no verso 8º, naquela noite, comereis a carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas, comereis o animal à pressa, tudo apressado, dito apressado, porque eu vou tirar vocês do Egito. E o verso 12 diz, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, vou executar juízo sobre todos eles, os deuses do Egito, eu sou o Senhor, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, Páscoa, passarei, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Jesus, quando morreu, e antes de morrer, e após ressuscitar, ele disse que ele haveria de voltar, ele vai voltar para buscar a sua igreja, ele está vivo, ele precisa ver o sangue dele em nós, Deus precisa ver o sangue de Jesus em nós. Quando o anjo da morte passou, repito, toda a casa que não havia sangue, houve luto, e você vai permitir que haja luto na sua casa, por rejeitar o Senhor Jesus, por desprezar o Senhor Jesus. Por isso você precisa voltar a este texto comigo, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu preciso conhecer a Jesus, eu preciso me render a Jesus, saber que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o único Salvador, Ele é o único Redentor, Ele é o único que pode dar vida na minha casa, para os meus filhos, amém, irmãos, glória a Deus, só Jesus. Mas você acha que você pode, eu sou bom, eu pratico boas obras, eu dou esmola, eu sou o tal, o bambambam, você está perdido. Vale a pena tanta arrogância, acabar em sofrimento, acabar ali como escravo do pecado, se nesta noite o Senhor pode te libertar, e se o Filho vos libertar, meu irmão, diz aqui a Bíblia, não é mentira, verdadeiramente sereis livres. O que te amarra hoje, o que te prende hoje, o que está te judiando hoje, o que está arrebentando com a sua vida hoje, quais são as mazelas da sua vida, quais são os problemas da sua vida, quais são as encrencas da sua vida, quais são as prisões que você mesmo entrou, que você diz, hoje eu quero sair disso, hoje eu quero abandonar isso, hoje eu quero ser liberto por Jesus, porque hoje eu estou conhecendo a Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele, senão por meio de Jesus. Hoje eu quero Jesus na minha vida. Você quer isso nessa noite em nome de Jesus?
Ou você que está dizendo, não, deixa para amanhã, deixa para outra oportunidade, deixa para um outro segundo, eu vou pensar mais sobre isso, eu quero viver na minha vida as obras da carne, eu quero desfrutar dos prazeres do mundo. Você pode desfrutar dos prazeres do mundo, mas você perderá o prazer da eternidade, o prazer do céu. E o céu hoje está sendo oferecido a você gratuitamente, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, e a Bíblia diz que Paulo ensina ali um capítulo inteiro, todo um capítulo, Paulo está falando todo um capítulo sobre a ressurreição de Jesus. Ele termina dizendo, tragado foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus venceu, Jesus triunfou sobre a morte, para que você, meu amigo, minha amiga, não morra eternamente, mas você possa viver eternamente na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? O que eu preciso? Conhecer a Jesus. O que eu preciso? Me render a Jesus. O que eu preciso? Me prostrar a Jesus. Conhecereis a verdade. Volta o texto aqui, quem tirou, volta aqui rapidamente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É Jesus que te liberta, não é o pastor, não é a igreja, não é a instituição, é Jesus. E você precisa dizer, Jesus, eu estou aqui. Jesus, olha eu aqui. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece meus sentimentos, o Senhor sabe as mazelas pelas quais eu passo, o Senhor sabe aonde eu falho, aonde eu peco, aonde eu caio, o Senhor sabe. Mas hoje, Jesus, eu estou dizendo ao Senhor, me liberta hoje. E hoje Ele estende a mão para você, meu amigo, minha amiga. Hoje Jesus estende a mão para te salvar do Egito, que é o mundo, para te salvar da escravidão do pecado, para te salvar da morte eterna, para te salvar da destruição. E quando o pai e a mãe aceitam Jesus, ele pode dizer, em minha casa serviremos ao Senhor. A família inteira vem, também abraçando a fé em Jesus. Como aqui os pais apresentaram a criança, outros pais batizaram a criança, entregando ao Senhor, aos cuidados do Senhor, trazendo o sangue de Jesus sobre a sua vida. Aleluia! Deixa eu repetir o texto para você. Diz assim, quando eu passar e olhar, quando eu vir o sangue, passarei por vós. É a Páscoa do Senhor. Eu vou passar. Mas se não tiver sangue, aí haverá morte. Se o anjo do Senhor passar aqui nesta noite, passar por você, haverá morte ou haverá vida? Depende do seu encontro com Jesus. A cruz simboliza quem aceitou a Cristo está no céu, quem rejeitou a cruz de Cristo está no inferno. Paulo dizia que ele tinha prazer na cruz de Cristo, porque é ali que nós vemos o grande amor de Deus. Eu não sei qual área da vida você está precisando de libertação, mas eu sei que Jesus hoje pode te libertar. Tudo começou com um clamor: Senhor, não aguento mais o Egito. Senhor, não aguento mais essa vida. Ele já conhecia? Sim. Sabia? Sim. Sabia de tudo. Ele via? Via. Ele vê todas as coisas. Mas agora o que fez a diferença é que ele passou a ouvir. Ele só desceu para libertar após ouvir o clamor: liberta-nos, Senhor Jesus. Se Deus te chama, e se você hoje quer a libertação, está dizendo, Senhor, me liberta. Deus me envia hoje como servo de Deus. A Bíblia diz que Deus desceu em Moisés, hoje Deus desce através de mim,
para dizer para você: livre estás. Receba a libertação na pessoa de Jesus. Queria te convidar a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos neste momento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente. Ele não diz: talvez você pode ser liberto. Talvez. Não, verdadeiramente.